Olá! Neste vídeo de matemática vamos falar sobre uma introdução aos números complexos, também conhecidos pelos números imaginários. Para percebermos um bocadinho melhor a necessidade destes números, vamos começar por imaginar esta simples equação: x² menos x mais 1 igual a 0. Tentando resolver esta equação pela forma resolvente, vamos ter x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Desenvolvendo esta equação, vamos ter x igual a 1 mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Ora bem, surge aqui um problema porque temos um radical com um número negativo. Raiz de menos 3 não existe nos números reais, ou seja, esta equação não tem solução real ou não tem solução em R. Já a partir do século XVI, alguns matemáticos tentavam resolver soluções para este tipo de situações, pois elas surgem várias vezes em situações de matemática aplicada, engenharias eletrotécnicas, entre outras, problemas de sistémica e também em física. Então surge o conjunto dos números complexos ou números imaginários. Este conceito foi desenvolvido ao longo do tempo e hoje em dia o que temos é o seguinte: existe então um grupo, que é o grupo C dos complexos, que contém todos os números contidos no conjunto dos números reais, reunido com um I. Este I é chamado de número imaginário e tem como atributo especial o facto de I² ser igual a menos 1, ou seja, I igual à raiz de menos 1. Ora bem, a partir do momento que introduzimos este número imaginário e passamos a trabalhar no corpo dos complexos, podemos desenvolver a nossa equação anterior da seguinte forma: x igual a 1 mais ou menos raiz de 3 vezes menos 1, que é menos 3, sobre 2. Ou seja, este menos 1 será I² e temos então 1 mais ou menos raiz quadrada de 3 vezes I² sobre 2. Ou seja, agora colocando o I² fora do radical, temos 1 sobre 2 mais ou menos a raiz de 3 sobre 2i. Ou seja, vamos ter como solução complexa desta equação x igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, ou x igual a 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i, e que lá está, neste caso, x pertencente ao grupo dos complexos. Vamos perceber agora um bocadinho melhor como representamos os números complexos. Uma das formas de os representar é pela forma retangular ou forma cartesiana. Assim, um complexo Z pode ser visto como um A mais IB, em que este A corresponde e pertence à parte real do nosso complexo, ou seja, A igual a real do complexo C, representa-se com este R e estas chavetas. Já o B, dizemos que pertence à parte imaginária e representa-se como B igual ao imaginário de Z. Por exemplo, voltando à primeira solução da nossa equação, que é x igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, vamos perceber que a parte real do nosso complexo x é 1 meio e a parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. Nada de difícil. Vamos agora ver outra forma de representar os complexos. Esta sim exige um bocadinho mais de atenção. Chama-se a forma polar. Neste caso, o nosso complexo Z é representado por um R, que vai corresponder ao módulo do complexo, vezes um cis de θ, em que este θ vai corresponder a um argumento. Cis é uma abreviatura de, como iremos ver a seguir, de cosseno e seno. Então, neste caso, o módulo do nosso complexo dado por R vai ser calculado pela raiz quadrada de A² mais B², em que este A e B correspondem ao A e B da forma retangular que vimos anteriormente. Quanto ao ângulo θ, também conhecido como o argumento do complexo C, escrito desta forma arg de Z, vai ser o arco cuja tangente é B sobre A,
sendo estes A e B, novamente, o A e B que tínhamos na nossa expressão retangular. Para percebermos melhor a forma polar, temos o que nós chamamos o plano complexo ou o plano de Argand. Este plano representa-se num eixo cartesiano, mas em que o nosso eixo horizontal vai corresponder aos valores reais do nosso complexo e o eixo vertical vai corresponder à parte imaginária. Então vamos ter uma semirreta R de tamanho igual ao módulo do complexo e um ângulo entre a semirreta e o eixo horizontal, que é o eixo dos reais, que é o ângulo θ, ou seja, o argumento do nosso complexo. Atenção que esta expressão da arctangente de B sobre A é válida para este caso, em que o nosso complexo está no primeiro quadrante do plano de Argand, ou seja, para ângulos θ entre 0 e π sobre 2. Iremos, no fim, ver o que se passará nos argumentos quando o nosso complexo estará no segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Mas agora ver como fazer conversões entre a forma retangular e a forma polar. Para tal, vamos voltar outra vez ao nosso plano de Argand. Temos então o nosso complexo Z aqui representado com o seu ângulo ou argumento θ. Ora bem, este complexo vai ter uma projeção no eixo real que é o nosso valor A da forma retangular, ou seja, a parte real do complexo. E vai também ter no eixo imaginário um B, ou seja, a parte imaginária do nosso complexo. Ora bem, sabemos então que o nosso R é dado pelo módulo do complexo e é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tendo os valores na forma retangular A e B, facilmente determinamos o módulo do nosso complexo. O argumento θ, como já vimos também, é então o arco cuja tangente é B sobre A. E então, também facilmente calculamos qual é o nosso ângulo. A partir da forma polar, também facilmente determinamos o A e o B. Para isso, vamos fazer a seguinte analogia. Se nos lembrarmos da trigonometria e do círculo trigonométrico, sabemos que o eixo horizontal representa as projeções da função cosseno e o eixo vertical as projeções da função seno. Então, facilmente concluímos que o nosso A será nada mais, nada menos do que o R, ou seja, o módulo do nosso complexo, vezes o cosseno de θ. Assim como o nosso B, a parte imaginária, será R vezes seno de θ. Daí que, a partir destes valores, concluímos que o nosso complexo, escrito na forma retangular, será Z igual a R cosseno de θ mais I R seno de θ. É precisamente desta expressão R cosseno de θ mais I R seno de θ que surge, na forma polar, a representação reduzida R cis de θ, em que este cis, como já referi, corresponde a cosseno de θ e seno de θ. Também nas áreas de engenharia e entre outras áreas da matemática, é normal vermos representado o nosso complexo como Z igual a R E da exponencial neperiana elevada a I θ. Antes de passar ao seguinte slide, gostaria de focar uma questão que nos vai ajudar imenso a compreender estas questões dos complexos. Para tal, vamos lembrar-nos da trigonometria e de um teorema muito conhecido, o Teorema de Pitágoras. Ora, vejamos, se passássemos este B para o lado daqui, que é igual, portanto, este é a mesma altura, poderemos imaginar aqui um triângulo retângulo, em que a nossa hipotenusa é o módulo do nosso complexo e os catetos será o cateto adjacente, a parte real do complexo, e o cateto oposto, a parte imaginária do complexo. Desta forma é muito simples percebermos como se calcula o módulo do nosso complexo.
Portanto, se considerarmos o módulo a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Neste caso, o A, que é a parte real do complexo, e o B, que é a parte imaginária. Recorrendo ainda à trigonometria e outras questões do nosso triângulo retângulo, também sabemos que, por definição, a tangente de um determinado ângulo, formada entre a hipotenusa e o cateto adjacente, é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, neste caso, B sobre A. Sabemos também que o cosseno de θ é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Reparem que nesta expressão, se eu passar o R para o outro membro, terei cosseno de θ igual a A sobre R, ou seja, o equivalente de um triângulo retângulo ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também sabemos que o seno de θ é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Reparem que neste caso, seno de θ seria igual a B sobre R, ou seja, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Muito simples. Se lembrarmos destas definições muito simples do Teorema de Pitágoras e destas noções trigonométricas à volta dele mesmo, facilmente conseguimos perceber estas expressões dos complexos. Vamos agora ver um exemplo de conversão da forma retangular para polar. Para isso, peguemos na primeira solução da nossa equação, em que tínhamos x igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Para calcularmos a forma polar, vamos apoiar-nos no plano de Argand. Ora, cá temos o nosso complexo, representado por esta semirreta, em que aqui vamos ter a projeção do nosso A, da parte real, que é 1 meio, e na parte imaginária vamos ter a projeção do nosso complexo a dar raiz de 3 sobre 2. De acordo com as expressões que vimos, o cálculo do módulo será dado então pela raiz quadrada de 1 meio ao quadrado mais a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo, temos a raiz de 1 quarto mais 3 quartos, ou seja, 1. Quer dizer que o módulo deste nosso complexo, R igual ao módulo de Z, é 1. Quanto ao argumento, sabemos então que o argumento do complexo C é dado pelo arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio, ou seja, o arco cuja tangente é raiz de 3, que é π sobre 3. Logo, o argumento do nosso complexo é dado por θ igual a π sobre 3. Facilmente, deduzimos então que o nosso complexo na forma polar vai ser representado por Z igual a cis de π sobre 3, em que π sobre 3 é θ, o argumento do nosso complexo, e o módulo do complexo é 1, portanto está omisso. Agora, para passarmos da forma polar para a retangular, voltemos a pegar nesta solução. Vamos ter x igual a cis de π sobre 3. Lembrar-nos também que, por vezes, este complexo poderia ser representado na forma polar por x igual a e elevado a i π sobre 3. Voltemos então ao nosso plano de Argand e temos aqui o módulo do nosso complexo, que é 1, e o argumento, que é π sobre 3. Queremos então determinar o a e o b. Das expressões que vimos, o a será 1, que é o módulo do complexo, vezes cosseno de π sobre 3, que é 1 meio. Temos então a parte real do complexo, 1 meio. O nosso b então será 1 vezes seno de π sobre 3, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Vamos então ter a solução do nosso p, que é raiz de 3 sobre 2, que corresponde à parte imaginária. A partir destes valores, facilmente entendemos que o nosso complexo na forma retangular será x igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, como queria demonstrar. Vamos também agora ver operações que podemos efetuar com complexos. Por exemplo, a adição e a subtração é feita sempre na forma retangular ou cartesiana, e é muito simples. Se eu tiver um complexo Z1 igual a A1 mais IB1 e um complexo Z2 igual a A2 mais IB2, vamos ter que a soma dos complexos será dada pela seguinte expressão:
Z1 mais G2 é igual a A1 mais A2, ou seja, a soma das partes reais do complexo, mais I B1 mais B2, ou seja, a soma das partes imaginárias do complexo. De notar que a soma de um complexo é comutativa, ou seja, Z1 mais G2 seria igual a Z2 mais G1. Já a subtração será dada pela expressão Z1 menos G2 igual à diferença das partes reais dos dois complexos, A1 menos A2, mais I e a diferença das partes imaginárias do complexo B1 menos B2. Vamos então ver um exemplo. Consideremos os seguintes dois complexos. Z1 igual a 5 mais 3i e Z2 igual a 4 mais 2i. A soma destes dois complexos será então dada pela seguinte expressão. Z1 mais G2 igual a 5 mais 4, ou seja, a soma das duas partes reais, mais 3 mais 2i, ou seja, a soma das duas partes imaginárias. E o resultado da soma seria então 9 mais 5i. Já quanto à subtração, Z1 menos G2 será então a diferença das duas partes reais e a diferença das duas partes imaginárias, que vai dar 1 mais i. Extremamente simples. Já as operações de multiplicação e divisão poderão ser um bocadinho mais complicadas na forma retangular ou na forma cartesiana. Estas operações, nestas formas, serão abordadas num outro vídeo. Para já, vamos à forma mais simples de calcular, que é na forma polar. Então, neste caso, consideremos o complexo Z1 igual a R1 cis θ1 e o complexo Z2 igual a R2 cis θ2. Ou seja, o produto destes dois complexos será dado pela expressão Z1 vezes G2 igual ao produto dos módulos dos dois complexos R1 e R2 cis e a soma dos dois argumentos θ1 mais θ2. Já a divisão será dada pela expressão Z1 a dividir por Z2 igual à divisão entre os dois módulos dos complexos R1 a dividir por R2 cis e a diferença dos dois argumentos θ1 menos θ2. Vamos então ver um exemplo. Consideremos os dois complexos Z1 igual a 3 cis de π sobre 3 e o complexo Z2 2 cis de 4π sobre 3. Se multiplicarmos estes dois complexos, vamos então ter Z1 vezes G2 igual ao produto dos dois módulos, 3 vezes 2, cis e a soma dos argumentos π sobre 3 mais 4π sobre 3. Neste caso, vamos então ter 6 cis de 5π sobre 3. Já na divisão, vamos ter a seguinte expressão. Z1 a dividir por Z2 igual a 3 meios, ou seja, a divisão dos dois módulos, cis e a diferença dos dois argumentos, π sobre 3 menos 4π sobre 3. Ou seja, vamos ter 3 meios de cis de menos π. Vamos agora ver outra noção, que é a noção de conjugado. O que é o conjugado de um complexo? Ora, voltando ao nosso plano de Argand, temos, por exemplo, o nosso complexo Z igual a A mais IB e o seu conjugado é dado por Z asterisco igual a A menos IB. A notação do conjugado Z asterisco também pode ser feita por um Z barra. Contudo, e como em algumas áreas, nomeadamente engenharias, trabalhamos com vetores complexos, surge o complexo com uma barra em cima. Para tal, para não haver confusões, eu prefiro utilizar sempre a notação Z asterisco. Vamos ver no plano de Argand o que é que significa este conjugado. Não é nada mais do que a imagem refletida do nosso complexo ao longo do eixo real. Ou seja, ele vai ficar no quarto quadrante do nosso plano de Argand e com um ângulo de menos θ. Mas reparem que o módulo é o mesmo. E aqui surge então o conjugado C asterisco igual a A menos IB. Já agora, na forma polar, o conjugado também é muito simples de se escrever. E é dado então por um módulo de Z cis de menos θ. Voltando à equação que vimos no início, se observarmos o resultado,
chegamos a uma conclusão engraçada, é que os resultados são conjugados. Este x igual a 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, ou x igual a 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i, são conjugados. Esta situação é normal em todas as equações de segundo grau que tenham resultados complexos, por causa do mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Vamos ter sempre um primeiro resultado deste género e um segundo resultado que é o conjugado do primeiro. Vamos agora ver a questão dos argumentos de um complexo. Como falámos anteriormente, a expressão para calcular o argumento do meu complexo, dada por arctangente P sobre A, é verdadeira para o primeiro quadrante do plano de Argand. Ou seja, quando a parte real e imaginária do meu complexo são ambas positivas. Ou seja, quando temos um ângulo entre 0 e π sobre 2. Contudo, se o nosso complexo tiver uma parte real negativa e uma parte imaginária positiva, vamos ter o nosso complexo no segundo quadrante, ou seja, num ângulo entre π sobre 2 e π. Neste caso, o argumento do nosso complexo é calculado pelo arctangente B sobre A mais π. No caso de ambas as partes reais e imaginárias serem negativas, vamos ter o nosso complexo no terceiro quadrante do plano de Argand, ou seja, para um ângulo entre π e 3π sobre 2. Neste caso, o argumento do nosso complexo é calculado pelo arctangente P menos A menos π. Por fim, quando temos a parte real positiva e a parte imaginária negativa, estaremos no quarto quadrante do plano de Argand, ou seja, entre ângulos entre 3π sobre 2 e 2π. Neste caso, a expressão do argumento é igual ao primeiro quadrante e é a arctangente de B sobre A. Para terminarmos este vídeo, vamos falar agora de dois casos especiais. Imaginemos que a parte real do nosso complexo é 0 e a parte imaginária é diferente de 0. Ou seja, o argumento do nosso complexo situa-se entre mais ou menos π sobre 2, ou seja, ao longo do eixo vertical do nosso plano de Argand. Neste caso, dizemos que estamos perante um número imaginário puro, uma vez que não tem parte real e é composto apenas pela parte imaginária. No segundo caso, teremos a parte real diferente de 0 e a parte imaginária igual a 0. Neste caso, o argumento do nosso complexo estará em 0 ou mais ou menos π, ou seja, ao longo do eixo horizontal do nosso plano de Argand. Neste caso, dizemos que estamos perante um número real puro, uma vez que só contém parte real e a parte imaginária é 0. Poderias então ainda perguntar o que é que acontece quando ambas as partes reais e imaginárias são 0. Neste caso, iríamos ter como argumento arctangente de 0 sobre 0, o que é indeterminado. Logo, para partes reais e partes imaginárias igual a 0, o complexo diz indeterminado. Obrigado por assistirem a este vídeo. Se quiserem saber mais informações sobre mim, consultem o site www.cmmps.me e para notificações de futuros vídeos, agradeço que subscrevam o meu canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.